dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor. Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. E levando a vida e Deus abençoando. Agradeço a Deus pela vida de vocês, pela minha vida. Agradecer por cada momento, cada mensagem que vocês me enviam. Eu acho que durante o tempo que eu trabalhei na minha vida, eu comecei a trabalhar com 10 anos, trabalhei até os 51. Eu creio que eu não achei, para falar que não, achei um companheiro, dois, que era praticamente separado. Ele na frente era uma coisa, mas era uma pessoa boa da gente lidar. Mas quando eu virava as costas, era daqueles amigos, ele é padre de minha filha, da filha mais nova. Ele era uma coisa, não só comigo, mas com todos. Eu sempre falava para ele, deixa disso, é feio, não é bom para você. As pessoas descobrem esse jeito seu, vão se afastar de você. Como ele era solteiro, não, eu compro esses aqui, ó, que não compra ninguém não, compra pessoas sem caráter. Não é com dinheiro, não é com cerveja. Eu não sei o que é feito dele. Tem 21 anos que ele não se vê, por mais tempo não vi mais. E tem um outro, esse eu faço questão de citar o nome dele, Wesley Gonçalves Dias. Eu conheci ele, quando a gente começou a trabalhar, ele estava com 19 anos. 18 a 19 anos, não lembro bem. A gente praticamente se separou quando eu sofri um acidente, mas todo sábado ele vinha aqui na minha casa, ele é a esposa dele. Ele nunca deixou. Agora ele mudou para outra cidade, eu trabalhando, ficou mais difícil para ele. Ele só passou de mim na época da pandemia. Daí para cá nós não vivemos mais. Mas pensa numa pessoa abençoada. Ele não se via falar de ninguém. Ele tinha, quando ele vinha conversar, ou ele falava de música, falava das coisas que ele gostava, mas ele não tocava na vida de ninguém. Pensa que companheiro. E como eu perdi ele, assim, pessoalmente, eu tenho vocês agora. Deus nunca deixa ninguém desamparado. Se você perde um, ele vai colocar outro no seu lugar e colocou, não outro. Colocou vocês, milhões de pessoas, muitas pessoas, que todo dia me deixam uma mensagem. Deus age assim. E a mensagem de hoje praticamente vai falar sobre isso. A do primeira. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela noite de repouso, pelo alimento, pela família abençoada que me deu. Não somente a de sangue, mas a família da rede social. Inclui também o TikTok, Pai. Obrigado, Senhor, por você, Deus Santo, não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que agradou o Senhor, perdoa, Pai. Eu sou falho, eu sou pecador. Estou confiado aqui, não no meu merecimento que eu não mereço, mas confiado na tua misericórdia, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. E temos esquecido o teu Espírito para a nossa história. Fala conosco para hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10.
também no livro de Amós, no capítulo profeta Amós, no capítulo 7. Seja para exortação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor, não nossa. Que o teu Espírito tenha falado no que nós queremos ouvir. Amém. Irmãos, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10, Jesus nos ensinando o valor da insistência, da gente estar sempre pedindo, batendo. Ele conta nessa passagem, conta a parábola do juiz iníquo que não respeitava. O homem nem temia a Deus. E ele faz menção de uma viúva que tinha uma causa e o juiz não queria julgar. Mas como ela insistiu, ele achou por bem julgar a causa daquela juiz, para que ela parasse de importunar. E Jesus, nessa passagem, ele faz menção dessa parábola, que diz assim, o versículo 9 e 10. O versículo 9 e 10, né? Eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Aquele juiz foi tão importunado por aquela viúva que ele falou, para essa mulher não me importunar mais, eu vou resolver a causa dela. Aqui Jesus falando, a gente nunca deixar de desistir de pedir a Deus. Quando ele fala em porta, uma porta aberta, uma porta para se abrir, um caminho a seguir, pedir uma bênção, principalmente bênçãos espirituais. O que a gente deve pedir mais a Deus é coisas espirituais. As demais coisas ele acrescenta. Buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas será acrescentado. Saúde. Qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. Se você insistir em bater, vai se abrir um dia. Ele fala do juiz e faz menção também onde fala-se quem é o pai, que você sendo pai sendo mal, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus dá o Espírito Santo àquele que lhe pede. Então, me vem em memória essa passagem agora, que faz parte também do capítulo 11, dessa sequência, quando eu falei que pedi principalmente coisas espirituais, as demais coisas nos acrescentam. Saúde, casamento, filhos, portas abertas, uma casa para morar. O que você pedir? Mas peça bem para buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça e mais coisas nos acrescentará. Evangelho, escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. Não se esqueça, não insista em bater. Se você quer dons espirituais, ainda não tem, só tem um que é o da fé, então busca a variedade de línguas, os demais dons. Busca a libertação de um parente seu, é bênção espiritual também. Alguma coisa que você tem que se libertar como eu preciso, busca também. Bate, insista. Ele quer te dar boas coisas. Ele já nos deu essa casa, essa terra para a gente possuir, para a gente morar, já deu muitos materiais, né? Então os espirituais já estão acrescentando. Vamos pedir, vamos buscar, vamos bater. Bate na hora certa, no lugar certo, porque ele no pedido certo. Ele está pronto para responder. Vamos agora para o livro do profeta Amós, capítulo 7. A visão da locusta
do fogo e do prumo. E o que a locusta está falando de uma praga para destruir as vinhas, eu creio, não? Ainda não li mesmo. O fogo que consome tudo, o fogo que consome a seara, fogo que só resiste aquele que está preparado, que resiste ao fogo mesmo. O prumo, creio que Deus está aprumando, mostrando a morte, pondo prumo no povo dele que estava desaprumado, o povo que estava rebelde, não estava obedecendo os mandamentos e estatutos. Quando eu leio uma introdução, eu falei várias vezes sobre a Bíblia, tenho lido, tenho procurado aprender. Especialmente eu tenho pedido nos últimos dias que eu venha viver, praticar as Escrituras, obedecer. Então, essa visão da locusta, ou seja, essa é a praga que destruiu os mantimentos, né? O fogo deve ter queimado tudo, né? Quantas vezes o devorador entra na tua casa, destrói o seu salário, devora algumas coisas que tem em casa, rouba. Quantas vezes a traça come cupim, né? Come as coisas da tua casa. São pragas que através do dízimo a gente repreende. Quantas vezes a gente se sente tão atraído pelas coisas do mundo, e muitas vezes quando a gente tem um coração voltado para Deus e começa a desligar as coisas do mundo, aquele fogo do Espírito começa a nos queimar, como se estivesse falando, sai dela, povo meu, sai da Babilônia. É o fogo do Espírito queimando, você deixar as coisas desse mundo. Domingo eu falei, da saudação eu falei, o Senhor sai dela, está no livro de Apocalipse. Eu vi que parece que a igreja nem entendeu. Eu só falei procurar no livro de Apocalipse, vão entender. O prumo, quantas vezes você está fazendo coisa que está errada, e Deus começa a te aprumar através dos profetas, em sonhos, falando, você, desse jeito eu não estou agradando, você está indo para o caminho errado, você vai se machucar, é Deus te aprumando, para que você volte, botando seu coração, tentando dar, para que você volte para o caminho dele, para que aquele amor que você tinha lá no começo não venha se apagar, aquela chama continue acesa. Lá no livro de Levítico, né? A chama, o fogo notar, se acender nunca se apagará. Não deixe a chama, o fogo do Espírito Santo, momento algum apagar da sua vida. Um fogo que Deus te deu, um calor, um fogo que queima pecado, um fogo que faz você chorar de alegria, pular de alegria, cantar de alegria. É desse fogo que eu estou falando para você. Eu sei que o Senhor quer falar comigo, com você nessa hora, não sei o que, eu vou ler um pouco depois. E nós vamos entender que tudo isso que foi falado, talvez eu tenha até mudado alguma coisa, eu não sei. Eu não guardo assim, mano, de cabeça. Geralmente eu leio a introdução, depois que eu leio o versículo, eu procuro entender o que Deus está fazendo nesse mundo com a nossa vida, para que nós venhamos voltar novamente para os caminhos dele, fortalecer nele. Vamos ver. O Senhor Jeová assim fez ver, e eis que formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois da cegada do rei.
E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu e disse: não acontecerá disso o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu e disse: nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse: que vês, tua moça? Eu disse: um prumo. Então disse: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, Israel nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaac estão assolados, destruídos. O santuário de Israel se levantar-me com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as palavras. Nós vemos aqui que quando Deus mostrou, foi como eu falei, né? Eu entendi. Quando Deus mostrou a Amós os gafanhotos, as pestes, devorando a lavoura, permissão de Deus, mostra o Senhor ter misericórdia. Jacó é pequeno, o povo é fraco. Deus se arrependeu por nem isso vai acontecer. Mas eu trarei fogo para queimar tudo. Amós torna a se humilhar na presença. Senhor, perdoa. Jacó é pequeno, não vai resistir. Ele está falando: Senhor, o povo é pequeno, o povo é fraco, ele não resiste. Essas pragas não resistem ao povo. Ele não tem força. O Senhor fala: nem isso vai acontecer. Agora Deus está pondo um prumo na minha vida para que nós venhamos consertar. Para que nós venhamos alinhar na palavra do Senhor. Andar reto perante o Senhor. Porque Deus vai vir a juízo contra essa terra. O juízo de Deus está chegando para nós, para essa terra que jaz no maligno. A praga, os gafanhotos, as pragas que destroem as lavouras, ele repreendeu. O fogo que consumiu Sodoma, Gomorra, consumiu outras terras, ele não enviou. Ele está tendo misericórdia de nós que somos fracos, somos pequenos. Mas, meus irmãos, ele quer aprumar o povo dele. Ele quer aprumar, ele vai aprumar as igrejas dele, que não está andando conforme os ensinamentos dele, que está pregando um evangelho fácil, onde não tem nada a ver, não tem problema, isso é assim mesmo, não tem importância. Ele vai aprumar a igreja dele. Ele já começou a aprumar. Quando nós vemos igrejas fechando é porque não está aprumada. Deus vai pôr um prumo na minha vida e na tua vida para que nós venhamos andar reto, na presença dele. O Senhor é um muro de fogo que nos protege, nos guarda, nos dá força. Mas ele quer aprumar a igreja dele. Ele quer que nós tomemos prumo, que nós seguimos reto no caminho dele.
Ele não vai brigar, não, obrigar, não. A escolha é nossa. Você não quer. Se eu não quero, desvia para a esquerda. Mas se você quer andar reto, vai à direita. Vá com o Senhor. Não olhe para um lado nem para o outro, olhe em frente. O alvo é Jesus, o alvo é a sua salvação, é a minha salvação. É a bênção que nós buscamos. É a nossa salvação, a salvação da minha alma, da tua alma. Então, irmão, não desfaleça, não tema pelo que vem sobre essa terra, porque o sangue do Senhor está te protegendo. A própria mão de Deus está te protegendo. Essa é a mensagem do profeta Amós, capítulo 7. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um vídeo. Obrigado por essas vidas abençoadas que o Senhor colocou junto comigo, Pai. Obrigado, Pai, pelas lutas, pelo deserto, pela alegria, pela tristeza. As lutas é necessário para que nós falamos que somos vencedores. O deserto é um aprendizado para nós. E nós sabemos que em tudo isso o Senhor está conosco. Amém e amém. Irmãos, a última profecia da Bíblia vai se cumprir. A segunda volta de Cristo. Cristo já voltou uma vez, né? Não pense que não voltou, não, porque está a própria Bíblia testifica. Ele já voltou uma vez. Ele reconciliou com Pedro, Pedro reconheceu com ele. Ele andou 40 anos, 40 dias com os servos dele, com os apóstolos. E ele está confirmando que ele já voltou, ele voltou. Mas ele vai voltar a segunda vez. Ele voltou. Ele fala, todos me verão, até aqueles que me traspassaram. Quem foi que transportou Jesus? Os soldados romanos. Quem entregou Jesus? O sacerdote da época. Todos viram Jesus. Mas a segunda vinda dele fala. A Bíblia fala também sobre a segunda vinda dele. Ele vai vir nas nuvens, ele não vai pisar nessa terra como ele pisou da primeira vez. Vai vir nas nuvens, vai dar ordem aos anjos dele. Estamos atentos, estejamos atentos para quando tudo acontecer. Para que nós não vamos ficar para trás. Pode ser que ele volte para mim hoje. Ou amanhã, talvez para você hoje, ou amanhã, ninguém sabe. Mas estamos preparados. Nos preparando cada dia. Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz de Jesus Cristo. Um abraço do irmão Jorge. Uma ótima quinta-feira. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês.